Boa noite, irmãos. Hoje vamos estar lendo aqui o livro O Filho de Deus, parte 5 de 6, a partir desse ponto, mas vamos pegar um parágrafo antes para pegar mais o contexto. Que mistérios? Que conselhos de Deus a respeito dos objetivos da criação nas eras ocultas antes dos primórdios da criação? Quem dera as afeições e a adoração do coração seguissem as meditações da alma. O Filho, que estava no seio do Pai desde toda a eternidade, esteve no ventre da Virgem, assumindo carne e sangue com os filhos, como Filho do Homem, Deus em carne. Ele percorreu os caminhos acidentados da vida humana, terminando-os na morte de cruz. Ele deixou o túmulo para a glória, as partes mais baixas da terra para os lugares mais altos do céu. E ele virá novamente à terra em dignidades e louvores, em direitos, honras e autoridades, de inefável e insuperável grandeza e brilho, para alegrar o mundo vindouro. Mas há um outro mistério antes que esta cena de glórias, o mundo vindouro, possa a maneira de Deus ser alcançada. A igreja deve estar ligada aos céus, como já foi o seu Senhor. O caminho da igreja pela terra é o de um estranho, um estrangeiro despercebido. O mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. 1 João 3:1. E assim como o seu caminho pela da terra não é rastreado, o mesmo acontece com o caminho dela ao sair da terra. Tudo sobre ela é estrangeiro aqui. E como o mundo ao redor não conhece a igreja, também não será testemunha do ato da sua transladação. Ela mesma não conhece o momento de tal transladação. Mas sabemos que essa ligação entre nós e os céus será formado antes que o reino ou mundo vindouro se manifeste. Porque os santos serão os companheiros do rei desse reino nos primeiros atos dele, isto é, quando ele empunha a espada do julgamento, que deve limpar o cenário para o cetro da paz e da justiça, como ele prometeu. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Apocalipse 2, do 26 ao 27. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, versículo 28. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, que fiquem à vontade para interromper, comentar, trazer um pensamento. Não existe algo como um elo, algo como uma nação intermediária e de conexão perdão. Não existe algo como um elo, algo como uma nação intermediária e de conexão, insinuada por isso. O Sol é aquela luz nos céus que se conecta com a Terra, com os interesses e as ações dos filhos dos homens. O Sol governa o dia, a Lua e as estrelas a noite, mas a estrela da manhã não recebe nomeação nesse sistema. Designou a Lua para as estações. O Sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam
pela presa, e de Deus buscam seu sustento. Nasce o sol, e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então, sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Salmos 104. A estrela da manhã não tem lugar nesse arranjo. Os filhos dos homens se deitaram, e seu sono, pela misericórdia divina, ainda é doce para eles, enquanto a estrela da manhã adorna a face do céu. O período em que o sol brilha é nosso, quer dizer, o sol é o companheiro do homem, mas a estrela da manhã não chama. Desta forma, o homem ao seu trabalho aparece antes, aparece antes uma hora que lhe é própria, nem de dia, nem noite. A criança que acorda de madrugada, aquela que se levanta antes do sol, ou o vigia que trabalhou toda a noite, vê a estrela, mas ninguém mais. O sol, na linguagem ou pensamento da Escritura, é para o reino, como lemos. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol. Segundo Samuel 23, do 3 ao 4. Veja também Mateus 13, 43, 17, do 2 ao 5. Pergunta então: não devemos esperar uma luz antes da luz do reino? Não estes sinais nos céus estabelecidos ali para tempos e estações? Não existem vozes em tais esferas? Não há mistério na estrela da manhã, na hora do seu brilho solitário, bem como no sol quando ele nasce com a sua face, com sua força sobre a terra. Não é a estrela da manhã o sinal nos céus daquele cuja vinda não é para o mundo, mas para um povo que espera por um Senhor que não é da terra e que cedo vem? A esperança de Israel, o povo terrenal, saúda o sol nascente. Lucas 1, 78. Mas a alegria saúda a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 22, do 16 ao 17. Tudo é nosso, e entre este glorioso tudo, a estrela da manhã, para nossa transfiguração, para ser como Jesus, e o sol nascente para nosso dia de poder com Jesus. Como são formados esses misteriosos elos e as jornadas maravilhosas assim rastreadas e seguidas, do início ao fim, de eternidade em eternidade? Nunca os perdemos, nem nosso interesse por eles, mesmo nos momentos mais sagrados e íntimos. Vimos agora, no progresso de nossas meditações ao longo deste caminho glorioso do Filho de Deus, uma luz nos céus anterior à da alvorada, uma luz que Jesus, o Filho de Deus, em meio às suas outras glórias, afirma ser e compartilhar com seus santos. Dar-lhe-ei a estrela da manhã.
E depois que a estrela da manhã tiver brilhado por sua breve hora, o sol nascerá na estação determinada. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43. E será manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Salmo 96. Cenas que superam a fábula e ainda assim são verdadeiras. Alguém disse: a fé tem um mundo próprio. Certamente podemos dizer, depois de rastrear essas súbitas e descidas do Filho de Deus, ligando tudo junto, o mais elevado e o mais baixo, e introduzindo tudo no brilho de tal reino, isto é assim: a fé, a fé tem de fato um mundo próprio, a ter esse poder na alma para andar lá. E esse poder reside na seriedade e fervor da fé, que é apenas a simplicidade e a realidade da fé. Davi e Abigail andavam no momento que era o mundo da fé, quando se encontraram no deserto de Parã, quando se encontraram no deserto de Parã. Ao que tudo indica, ou na opinião dos homens, Davi naquela época era apenas o divertimento dos ímpios e vagava pelas covas e cavernas da terra. Ele teria sido devedor, se assim fosse, a um vizinho rico por um pedaço de pão. Mas a fé descobriu outra realidade em Davi, e aos olhos de Abigail tudo era novo. Naquela hora, favorecida, embora despercebida, quando os santos de Deus se reuniram assim num deserto, entrou-se no reino em espírito. O deserto de Parã era o reino da comunhão dos santos. O fugitivo necessitado, caçado e perseguido, era aos seus próprios olhos e aos olhos de Abigail o Senhor do reino vindouro e ungido de Deus de Jacó. Abigail curvou-se diante dele como seu rei, e ele, na graça de um rei, aceitou sua pessoa. Aceitou sua pessoa, as provisões que ela trouxe em sua mão, seu pão e seu vinho, seus cachos de passas e bolos de figo, não eram sua generosidade para com Davi necessitado, mas o tributo de um súdito voluntário ao Davi real. Ela se considerava muito feliz e muito honrada se pudesse ministrar aos servos dele. Foi dessa maneira que, pela fé, ela entrou em outro mundo nesta admirável e bela ocasião, como posso chamá-la, testemunhando-nos que a fé realmente tem um mundo próprio. E esse mundo era muito mais importante para o coração de Abigail do que todas as vantagens da casa do seu marido rico. O deserto
era mais para ela do que os campos e rebanhos do Monte Carmelo, pois ali seu espírito bebeu daqueles prazeres que a fé havia descoberto nas regiões, embora distantes, puras da glória. Abençoado, amado, quando tivermos o mesmo poder e habitar em nosso próprio mundo. Não tinha Noé um mundo assim quando construiu um navio aparentemente para a terra e não para a água. E não para a água? Não tinha Abraão um mundo assim quando deixou o país, a família e a casa do pai? Não tinha Paulo esse mundo quando poder dizer, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso? Não temos todo o nosso mundo neste momento, quando pela fé nossa alma tem acesso a esta graça na qual estamos? Esta é a graça, é a morada presente, pacífica e feliz da consciência aspergida e purificada, e a brilhante morada da esperança, de onde ela busca a glória de Deus. Romanos 5, do 1 ao 2. É pouco conhecido, se é que podemos falar pelos outros, mas é nosso. E em meio a toda essa fraqueza consciente, nossa fé tem apenas que glorificar o Filho de Deus, pois um desfrute mais profundo dele é o progresso mais divino. Ao encerrar essa meditação, na qual olhamos de acordo com a nossa medida para o século vindouro, eu diria que poucas lições estão mais no coração nos dias de hoje do que a rejeição de Cristo. Eu poderia naturalmente dizer isso neste lugar, pois se ele for assim glorioso, como vimos no século vindouro, certamente ele será rejeitado neste presente século mau. Mas isto é facilmente esquecido, e o Deus deste mundo assim o desejaria. Há uma grande e crescente acomodação e requinte por toda parte, melhoria social, intelectual, moral e religiosa. E tudo ajudando a manter um Cristo não deste mundo fora da vista, mas a fé olha para um Jesus rejeitado e para um mundo julgado. A fé sabe que, embora a casa seja varrida, desocupada e adornada, ela não mudou seu mestre, o dono, mas apenas se tornou mais adequada aos fins e propósitos do seu mestre. Erro solene, amados, ao pensar em refinar e cultivar este mundo presente para o Filho de Deus. Se Davi, em uma ocasião, foi descuidado com a mente de Deus quando ao transporte da arca, ele também foi, em outra ocasião, ignorante da mente de Deus quanto à construção de uma casa de cedros para a arca.
Ele procurou dar ao Senhor uma habitação permanente numa terra impura e incircuncisa. Ele, portanto, errou muito, não conhecendo a pureza da glória do Senhor. E o mundo acontece com aqueles que ligam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, com a terra como ela é agora, ou como os reinos deste presente século, ou com os reinos deste presente século. Seja qual for a boa vontade do coração, como aconteceu com Davi, novamente dizemos, e com que certeza em nossas próprias convicções, eles erram muito, não conhecendo a pureza da glória do Senhor. Esta é uma lição que precisamos aprender com poder crescente. O Filho de Deus ainda é um estrangeiro na terra, e ele não a está buscando, mas buscando um povo fora dela, para ser estrangeiro por mais algum tempo com ele, sobre a face da terra, e em meio a todas as vaidades e ambições que constituem a história dela a cada hora. Em Jefferson, esse acontecimento aí com Davi, se os irmãos quiserem ler, né, ou você quiser ler até agora, né, o escritor dá ênfase a esse acontecimento, ou é 2 Samuel 7, ou é 1 Samuel 7. É interessante, né, ler, ou depois, os irmãos se quiserem, porque vai mostrar esse erro, né, grave aí que o escritor coloca, né, que Davi... Oi? É a partir do mesmo Isaac. Sim. Quer ler? Fica à vontade. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque a letra melhorou um pouquinho. Tá me ouvindo? Tô. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo a Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel,
a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei. E prepararei lugar, melhor, para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Acredito que até aí já tá bom, né? É muito interessante esse texto, né? Porque ele mostra Davi sempre com bom coração, né? Ele sempre teve muito boas intenções como um ser humano, humanamente falando, muito boas intenções. Mas é bom a gente aprender isso, né? Com esse erro de Davi. Não adianta um bom coração com boas intenções. Na parte humana, eu tenho que ter boas intenções no coração espiritual e não no coração carnal. O que quero dizer? Um coração espiritual é aquele que foi dirigido pelo Espírito Santo e não por mim mesmo, por minha natureza. Então, é o que aconteceu com Davi ali. Ele teve boas intenções, ele queria edificar uma casa de cedro, né, para o Senhor. Aí o Senhor vai repreender ele da forma que repreende, mostrando que... E a gente vai ver que o próprio profeta, agindo também carnalmente, ele fala: vai lá e faz tudo que está no teu coração. Era o que estava no coração do rei. Faz tudo que está no teu coração. Mas aí quando ele vai para casa, o Senhor fala com ele: volta lá. Agora é o Senhor falando. E diz a Davi, desde o tempo em que eu tirei o povo do Egito, e aí tudo aquilo que eu já li, né? Eu pedi a alguém para edificar uma casa de cedro para mim. Nunca pedi a ninguém para fazer isso. Então o Senhor está falando: se eu quisesse que isso fosse feito, eu teria dito para alguém fazer. Como ele disse a Moisés, né? Como ele deveria construir o tabernáculo. E Davi conhece a história de Moisés, né? E o Senhor vai falar de cada ponto como deveria ser construído. A arca, o tabernáculo, as vestes sacerdotais, né? Todos os cerimoniais, todos os rituais, tudo estava... O Senhor ordena a Moisés que faça. E a gente vê agora o Davi sem ter uma ordem de Deus, mas é o que está no coração dele. Ele, boa intenção, com boas intenções, humanamente falando, carnalmente falando, querendo uma casa de cedro, né? Ele falou: a arca habitou em cortinas, né? E já era um outro tempo, né? A tecnologia e tudo mudando, então ele fala: não, peraí, então a gente precisa construir algo melhor para a arca do Senhor, né? Para a casa do Senhor, para ser casa para o Senhor. E aí o Senhor fala que não. E isso acontece até hoje, né, com a cristandade, né? E pode acontecer conosco o tempo todo. Com boas intenções, humanamente falando, e não será aceito pelo Senhor, porque na nossa carne não habita bem algum. Por mais que pareça que é muito boa ideia, boa intenção, mas é totalmente danoso, equivocado, e não será aceito jamais pelo Senhor, porque está tudo arruinado aqui.
Então, para o Senhor tem que ser aquilo que vem dele mesmo, como ele disse a Moisés, como deveria fazer, né, o tabernáculo. Então, a gente vai ver Davi errar aí com essa boa intenção. A gente vai ver o escritor também, lembrei da questão da arca, né, quando ele manda pegar a arca lá, e não foram os levitas, se não me falha a memória, e não colocou, como o Senhor falou, que deveria ser transportada nos ombros. Ele com boa intenção também, uma carroça, né, e vão lá pegar a arca, né, lá dos filisteus, e aí aquele usar, quando a arca balança, né, a carroça balança, ele vai segurar a arca para a arca não cair, acho que é usar mesmo o nome dele, se não me falha a memória, e ele é fulminado na hora, né, então acaba a festa ali, porque não é assim. Não adianta boas intenções, boas ideias, se elas não vêm do Senhor. É isso. Continuar aqui. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu pai me destinou. Lucas 22, do 28 ao 29. Pela senda sombria de tristeza que Jesus trilhou, os que são teus fracos vagueiam, nosso Pai, nosso Deus. E as nuvens espessas que se acumulam, mas nos afastam do deserto devastado e uivante onde ele não poderia ficar. J. G. Bellet. Com isso, finalizamos aqui a parte 6, a parte 5, né? Só vou mudar aqui para a parte 6, irmãos. Rapidinho, temos ainda praticamente meia hora. Os irmãos estão visualizando aí, por favor? Sim. Pronto, vamos continuar então aqui. Na verdade, é o capítulo 6, né? Então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas se dissujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. É bom e fortalecedor para a alma manter a fé e a lembrança vivas de que é o mesmo Jesus que esteve aqui na terra e que agora está no céu, e a quem devemos conhecer por toda a sua própria eternidade. Quando mantivermos isso em mente, cada passagem de sua vida aqui será apresentada novamente a nós, e sentiremos e reconheceremos que temos nos evangelhos uma página mais maravilhosa para meditar. Sim, e de certa forma, muito mais feliz também do que imaginávamos. Nos dias de sua permanência entre nós, tudo era uma realidade para ele. Tudo era vivo e pessoal. Ele fez mais do que tocar a superfície. Quando ele curava uma ferida ou removia uma tristeza, ele, de certa forma, as sentia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Seu espírito bebeu tanto das fontes como da corrente, pois
não só suas alegrias eram reais, mas suas tristezas eram reais. Seus medos e decepções, e assim por diante, eram reais. Mas ele entrou em cada ocasião em todo o seu caráter. Ele conhecia a voz não pronunciada daquela alma necessitada que o tocava na multidão e sentia esse toque em todo o seu significado. Ele se encheu de gozo com a fé daquele gentil que atravessou a espessa nuvem de sua humilhação e alcançou a glória divina que resplandecia em sua pessoa sobre ela. E ele, igualmente, se deleitou com a fé ousada, mas não muito ousada, daquela pecadora da cidade que atravessou a nuvem escura de seu próprio pecado e sua vergonha e alcançou a graça divina que poderia curar tudo aquilo. Lucas 7. Ele entendeu o passo impetuoso de Zaqueu enquanto subia na figueira brava e a meditação de Natanael enquanto estava sobre a figueira. Ele ouviu a disputa dos discípulos no caminho enquanto subiam para Jerusalém, e a ouviu no tumulto as concupiscências interiores. Antes disso, irromper em guerras e combates. E ele conhecia o amor, bem como a autoconfiança que atraiu Pedro do barco para a água. Certamente, então, cabe a nós, ao lermos a história maravilhosa na recordação disso, nos sentir como ele mesmo se sentiu, ao notarmos a mão que fez a ação ou seguirmos o pé que estava trilhando o caminho. Cada ato e palavra seriam sentidos como uma nova impressão, e se assim fosse, que avanço mais abençoado poderíamos estar fazendo? Não seria edificante, em um sentido elevado, se pudéssemos realmente nos familiarizar mais com um Jesus vivo e pessoal? Neste nosso tempo, amados, pode haver uma tendência a esquecer sua pessoa ou ele mesmo um testemunho comum que agora é tão extensivamente dado à sua obra. A porção da doutrina pode ser examinada como uma linha de medição e um nível, em vez de ser à vista com um coração admirado e adorador, como lugar das glórias do Filho de Deus. E, contudo, é isso que ele valoriza em nós. Ele nos fez pessoalmente seus objetos, e ele procura que façamos dele o nosso objeto. E eu me pergunto, não é essa, em certo sentido, a pedra mais alta? Não é esse o principal desejo pessoal de Cristo para conosco nos caminhos de sua graça? A eleição, a predestinação, o perdão, a adoção, a glória e o reino não são coroados somente por esse desejo de Cristo em relação a nós, fazendo de nós um objeto para Ele? Certamente, isso coroa tudo. Certamente é a pedra mais alta, está acima e além de tudo, mais completa, mais rica e mais alta do que qualquer outra. A adoção e a glória, as boas-vindas à família e à participação no reino,
seriam incompletas se não houvesse também este mistério, o Filho de Deus, encontrando em nós um objeto de desejo. Isso compreende todas as outras obras e conselhos na história da graça e, portanto, está além de todos eles. O Espírito se deleita em falar da obra de Cristo e de levá-la em sua preciosidade e suficiência ao coração e à consciência. Nada poderia nos sustentar por um momento sequer, se a obra não tivesse sido exatamente o que foi, e assim aconselhada e ordenada por Deus. Contudo, a obra do Senhor Jesus Cristo pode ser o grande assunto onde ele mesmo é apenas um fraco objeto, e a alma será, portanto, um grande, uma grande perdedora. Mas essas meditações sobre o Filho de Deus, que venho seguindo agora, posso dizer até o final, me sugerem outro pensamento neste exato momento. Ao considerar as partes mais profundas e longínquas dos caminhos de Deus, às vezes sentimos como se fosse demais para nós e buscamos alívio do peso delas, voltando às verdades anteriores e mais simples. Isso, no entanto, não precisa acontecer. Se aconselhemos corretamente esses, se aconselhemos corretamente esses mistérios mais profundos, deveríamos saber que não precisamos nos retirar deles para, para obter alívio, porque eles são realmente apenas outras e mais profundas expressões da mesma graça e amor que estávamos aprendendo no início. Eles são apenas um fluxo mais abundante ou um canal mais amplo do mesmo rio, apenas por estarem um pouco mais distante da nascente. Até que essa certeza seja depositada na alma, estamos mal preparados para pensar nesse mistério. Se tivermos medo de que, ou olharmos para as glórias, estaremos deixando o lugar das aflições. Estamos errados quanto à verdade e enganando nossa própria alma. Isso não é assim de forma alguma. Quanto mais plenamente as glórias se desdobram, mais as riquezas da graça são reveladas. A elevação de um rio em seu nascedouro, onde o observamos todo de uma só vez, sem esforço ou espanto, possui seu próprio encanto peculiar. Mas enquanto ele se torna sobre nossos olhos um poderoso rio, com suas margens e correntes diversificadas, aprendemos melhor porque ele começou a fluir. Ainda é a mesma água e podemos subir a sua nascente e descer dela e andar ao longo dos seus canais com prazer variado, mas constante. Não precisamos buscar alívio voltando-nos para a sua nascente, enquanto a examinamos em seu curso, ao longo e no decorrer das eras e dispensações. Quanto em espírito, como agora nos caminhos dessas meditações, alcançamos um novo céu e a nova terra. Estamos apenas em companhia da mesma pessoa gloriosa e em comunhão com a mesma graça ilimitada, a quem conhecemos
e da qual graça aprendemos desde o início. Aquele mesmo que se tornou real para a alma e que está perto, é aquele que eu gostaria, na graça de Deus, que fosse fruto destas meditações. Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Hebreus 13:8. Ele é assim, tanto na sua própria glória, quanto para nós. Em dias passados, ele se manifestou, o Filho de Deus, às vezes velado, às vezes em glória revelada, a Abraão, na porta da tenda, a Jacó em Peniel, a Josué sobre os muros de Jericó, a Gideão e a Manoá nas manifestações foram veladas, e a fé, em mais ou menos vigor, por meio do Espírito, removeu o véu e alcançou a glória que estava por baixo, a Isaías, a Ezequiel e a Daniel. O Filho de Deus apareceu em glória revelada, e este teve por um certo progresso gracioso, que tornar o brilho da glória tolerável para eles. Isaías 6, Ezequiel 1 e Daniel 10. A pessoa, no entanto, era a mesma, perdão. A pessoa, no entanto, era uma e a mesma, velada ou revelada. Assim, nos dias em que ele realmente assumiu carne, e não como aqueles dias passados. A glória foi velada e a fé foi colocada para descobri-la, como no tempo de Abraão ou de Josué. E depois de ter ascendido, ele apareceu a João em tal brilho de glória revelada, que algo tinha que ser feito por ele em graça, como no caso de Isaías ou de Daniel, antes que sua presença pudesse ser suportada. Apocalipse 1. Os tempos, os tempos e as estações a esse respeito não faziam diferença. É claro que, até que a plenitude do tempo chegasse, o filho não era nascido de mulher. Foi então que foi de mulher. Foi então que significa, como lemos, participou das mesmas coisas, carne e sangue com os filhos. Hebreus 2, do 11 e versículo 14. Pois, de fato, ele participou a partir daquele momento da carne e sangue. Tornou-se, de fato, o remidor da semente de Abraão, pelo que convida que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Hebreus 2:17. E tudo isso esperou pelo seu divino tempo, a plenitude do tempo, os dias da Virgem de Nazaré. Mas aquelas manifestações do Filho de Deus em dias passados eram promessas deste grande mistério, que no devido tempo Deus enviaria seu Filho, nascido de mulher, nascido de mulher. Estas eram, estas eram, se assim posso expressar, as sombras da substância a que se aproximava. E o que tenho observado é isto, que é de interesse para a nossa alma, que esses prenúncios eram maravilhosamente exatos. Eles previram em formas tanto da glória quanto de graça,
os caminhos daquele que depois caminhou e peregrinou aqui na terra em amor humilde. Serviu, serviu e solidário. E agora é glorificado no céu, o Filho do Homem, a semente da Virgem, para sempre. É encantador para a alma traçar essas precisas semelhanças e previsões. Se temos uma glória velada na eira de Ofra, também a temos no poço de Sicar. Se temos o brilho da glória revelada ao lado do rio Idequel, também temos o mesmo na ilha de Patmos. O Filho de Deus era como um homem viajante aos olhos de Abraão no calor do dia, assim como ele era para os dois discípulos na estrada para Emaús, enquanto o dia passava rápido. Ele comeu da vitela de Abraão, tenra e boa, como fez com o peixe assado e um favo de mel entre os discípulos em Jerusalém. Em seus dias de ressurreição, ele assumiu diferentes formas para se adequar, em graça divina, à necessidade ou demanda do momento, como ele havia feito no passado, seja como um estranho ou um visitante, seja simplesmente como um homem de Deus para Manoá e sua esposa no campo, ou como um homem com uma espada para Josué em Jericó. E é isso, acho que posso dizer novamente, que valorizo especialmente ao seguir essas meditações sobre ele, ver um Jesus por toda parte. E isso também perto e real para nós. Precisamos, se é que se pode falar pelos outros, de olhos purificados, que sejam exercitados para verem e se deleitarem em um céu como deve ser o céu de Jesus. Será que não é nada? Podemos perguntar ao nosso coração. Será que não é nada passar a eternidade com aquele que olhou para cima e chamou a atenção de Zaqueu na oliveira brava? E depois, para o emocionante gozo de sua alma, ouviu seu nome de seus próprios lábios, com aquele que, sem uma palavra de censura, encheu o gozo e de um espírito de liberdade que excessivamente abundava o coração convicto e vivificado de uma pobre pecadora de Samaria? Certamente, não queremos nada além da mente de uma criança, simples e crédula, pois não estamos estreitados nele. E não há nada para ele como esta mente que crê. Isso o glorifica além de até mesmo dos serviços da eternidade. A natureza, na verdade, não se iguala a isso. Isso vem no trabalho interior e do testemunho do Espírito Santo. A natureza se vê oprimida. Ela sempre se revela como aquilo que, como o apóstolo diz, está destituído da glória de Deus. Quando Isaías, na ocasião já mencionada, foi chamado à presença dessa glória, ele não pôde suportá-la. Ele lembrou-se de sua impureza e clamou que estava perecendo. Tudo que
tudo que ele aprendeu foi a glória. E tudo que ele sentiu e conheceu em si mesmo foi sua inaptidão para estar diante dela. Essa era a natureza. Essa foi a ação da consciência que, como em Adão no jardim, busca alívio do peso da presença de Deus. A natureza, no profeta, não descobriu o altar que, assim como a glória, estava em cena diante dele. Ele não percebeu aquilo que era totalmente igual para dar-lhe perfeita tranquilidade e segurança, para ligá-lo, embora ainda um pecador em si mesmo. A presença da glória em todo o seu brilho. A natureza não poderia fazer esta descoberta, mas o mensageiro do Senhor dos Exércitos não apenas revela, mas aplica, e o profeta fica à vontade na posse de uma pureza ou santidade que está na medida do próprio Santo dos Santos e o brilho do trono do Senhor dos Exércitos. Vou ler esse parágrafo, irmãos, e aí nós vamos estar encerrando por hoje. Já são 9h31. O Espírito age acima da natureza, sim, em contradição com a natureza. A natureza, em Isaías, em todos nós, permanece à parte e fica envergonhada, incapaz de olhar para cima. O Espírito nos atrai para dentro e para cima em liberdade. Quando Simeão é levado pelo Espírito à presença da glória, ele é imediatamente elevado com toda a confiança e gozo. Ele toma o menino Jesus nos braços. Ele não faz nenhum pedido à mãe para permitir que ele seja assim. Ele não se sente em dívida com ninguém pelo abençoado privilégio de abraçar a salvação de Deus, que seus olhos viram naquele momento. Ele, por meio do Espírito, havia descoberto o altar e a glória, portanto, não estava além dele. Isaías 6 e Lucas 2. Falar aqui com os irmãos. Vamos estar, então, encerrando por hoje. Vamos estar iniciando a partir desse parágrafo aqui. Deixa eu tirar um print. Irmão Renato, pode agradecer, irmão? Já tirou a gravação, Jefferson?